Cosmovisão cristã é justamente a forma como a gente analisa o mundo. Cosmovisão, nós estamos falando no seu sentido amplo. Foi uma palavra inventada no século XIX por um filósofo chamado Immanuel Kant, e cosmovisão significa a forma como eu olho o mundo e a forma como eu interpreto o mundo e também explico ele, e, em segundo lugar, como aplico isso em minha vida. Então, nós temos diferentes tipos de cosmovisões atualmente. Quando nós falamos sobre cosmovisão cristã, nós estamos falando especificamente da forma como nós analisamos o mundo. E a cosmovisão cristã, ela diferencia, uma vez que ela parte do pressuposto da perspectiva divina. Então, cosmovisão, nós temos diversas perspectivas, olhares para o mundo, para as visões de mundo. Mas cosmovisão cristã seria aquilo que um teólogo chamado John MacArthur ele vai dissertar no seu livro, né? Think Biblically, que seria pensar biblicamente. Então, seria isso. Pensar biblicamente, ele quer dizer no sentido que nós temos diferentes vozes atualmente na nossa geração. E nós devemos aprender a pensar biblicamente, que se restringe nós sabermos analisar o bem do mal de acordo com a Bíblia, nós pensarmos de acordo com a perspectiva de Deus. Então, cosmovisão cristã é pensar de acordo com a Bíblia, analisar o mundo de acordo com a perspectiva revelada nas Escrituras. E do fato dele estar inserido na cosmovisão cristã, ele deve entender a relevância dele afirmar verdades absolutas, verdades claras, uma vez que nós vivemos em um contexto, principalmente no meio cristão, de jovens, onde eles vão para as universidades, ali eles vão encontrar diversos tipos de cosmovisões, diversos tipos de cosmovisões que não vão falar a respeito de um sentido de vida. E quando a gente fala sobre isso, nós vamos para Jesus Cristo, quando Pilatos interrogou Jesus, perguntando assim para ele, qual é a verdade? O que é a verdade? Jesus ele respondeu que ele nasceu e veio ao mundo para testemunhar a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O João capítulo 1 vai afirmar que por intermédio de Moisés veio a lei, mas por intermédio de Jesus veio a graça e a verdade. Então a cosmovisão cristã, ela trata sobre isso. Que existe uma verdade absoluta. O Ravi Zacarias, que ele fala de outras cosmovisões que não traz um sentido de vida, logo que Ravi Zacarias ele está fazendo é uma comparação, comparando a cosmovisão cristã com as outras. E isso é algo pertinente nós realizarmos. Francis Schaeffer, que foi um teólogo americano, do século XX, ele afirmava que nós devemos olhar para o cristianismo não somente como a revelação de Deus, para a Bíblia como a revelação de Deus, mas nós devemos olhar também para o cristianismo, para a Bíblia como uma cosmovisão apresentada, e que nós devemos comparar a cosmovisão da Bíblia com outros tipos de cosmovisões, porque é quando a gente compara a cosmovisão da Bíblia, a cosmovisão cristã, com diferentes tipos de cosmovisões, que nós vamos chegar na conclusão que a cosmovisão cristã, ela concede uma resposta mais plausível. Por exemplo, quando a gente fala sobre o existencialismo, ou então o absurdismo, que vão afirmar que não existe um propósito de vida. Alberto Camus, que foi um filósofo, ele vai dizer que a vida é um absurdo, que não tem nenhum significado. O existencialismo também vai afirmar que não tem nenhum propósito de vida, a gente deve dar o nosso próprio sentido para a vida. Mas quando nós vamos para a Bíblia, a gente vê que não, a Bíblia ela demonstra que nesse mundo há um sentido, e somente a cosmovisão cristã apresenta uma resposta convincente no que se trata à origem, à vivência e ao destino. Os outros tipos de cosmovisões vão dizer que nós somos meros acasos da natureza, que não existe um propósito de nós estarmos aqui. Por isso, a relevância de nós demonstrarmos para as pessoas que a cosmovisão cristã ela faz sentido, nós compararmos elas com tantas vozes de pensamentos que há na nossa sociedade, para que elas venham entender que o cristianismo ele faz sentido. Então, por isso, a relevância da cosmovisão cristã